Fala, meu querido, tudo certo? Vamos aqui de react do podcast Três Irmãos, Jones Manuel, um cortezinho dele no podcast hoje. Eu não assisti o podcast, então eu vou estar reagindo de primeira instância junto com todos vocês. Bora lá pro vídeo. Propriedade. Terra é diferente de lâmpada. Quantas lâmpadas for produzida, assim, pensando em abstrato, pode ter. Então, se o Robertinho quiser ter 20 lâmpadas, isso pode talvez prejudicar o meio ambiente por causa dos minérios que são usados para produzir a lâmpada. Mas assim, isso não vai mudar muito a humanidade. É isso, o Robertinho tem 20 lâmpadas dessa. Terra não, terra é finita. O Brasil tem 800 milhões de hectares. Desses 800 milhões de hectares, só servem para produzir 300 milhões de hectares. Desses são produzidos só em 100 milhões de hectares. São 200 milhões de hectares improdutivos. Desses 100 milhões de hectares que são produzidos, 60 milhões de hectares está com agronegócio. O resto está com a agricultura familiar e assentamentos da reforma agrária, só 30 milhões. A quantidade de terra, ela é finita. Ó, Perfeito? A quantidade de terra, ela é finita. foda. Se não existe nenhum tipo... E aí aqui a gente nem tá E falando aí? de socialismo ainda, tá falando de capitalismo. Se não existe nenhum nível de regulação, por exemplo, tu poderia ir lá, comprar 200 mil hectares de terra no sul do Maranhão e ficar esperando valorizar para daqui a 20 anos tu vender. Se isso é feito de maneira generalizada, como é no Brasil, consequência prática disso, a terra vira um mero ativo para reserva de valor e não é destinada para a produção. Puta que pariu, velho. E tem gente que não consegue conceber essa visão, velho. Que tem muita gente que usa a terra como especulação para valorizar dinheiro só. E aí a gente perde capital produtivo. O que faz ter menos comida, menos. Nossa. Bom, segue, Johnny, vamos ver. Quando o constituinte brasileiro, que não foi nenhum comunista não, viu, gente, proposta inclusive encampada pelo deputado do PMDB e por aí vai. Quando o constituinte no Brasil, ele colocou a função social da propriedade, uma das medidas visadas era um estímulo ao aumento da produtividade desde uma perspectiva capitalista. Por quê? Dos critérios da função social da propriedade é a produtividade agrícola. Então, se sua propriedade está produtiva, ela não pode ser expropriada para a reforma agrária. Olha Essa só. lei brasileira nunca aconteceu de uma propriedade produtiva ser expropriada. Eu gostaria, mas na lei brasileira nunca aconteceu de uma propriedade produtiva ser Eu gostaria. com indenização, diga-se de passagem, para a reforma agrária. Então, se você não cria mecanismos como esse, você vai estimular uma dinâmica rentista que já existe e ela vai se fortalecer ainda mais. O que é uma dinâmica rentista? Ao invés de você produzir leite, ao invés de você produzir feijão, ou até ao invés de produzir a desgraça da soja, você deixa a terra parada, valorizando. Quando A desgraça da soja é foda. Duas vezes o que você pagou, você vende. Aí outra pessoa compra, deixa lá, parada, espera valorizar 30% do valor que ela pagou e vende. E vira um mero ativo que vai trocando de mão, vai gerando lucro em cima de lucro, sem Em cima de produção. terra, sem nenhuma Então, produção. filho de Deus, a função social da propriedade foi um instituto jurídico que surgiu na Alemanha bismarckiana do século XIX. Nem é ideia socialista. Tá lá no Hegel, Princípios da Filosofia do Direito do Hegel, que nem era marxista, porque nem existia marxismo, porque Hegel veio antes, viu? Então, assim, função social da propriedade é um instituto que nasce a partir das reflexões do direito alemão, começa a ser aplicado na Alemanha capitalista bismarckiana e no Brasil, o Constituinte fez isso pensando no aumento da produtividade capitalista para tirar de uma esfera especulativa rentista e colocar numa esfera de produção. Drop the mic. Né? Drop my mic. Caralho, Jones. Como é que faz? Olha o tamanho da aula, velho. E o duro é que
A pessoa vai ver isso aqui e não vai nem te dar um like, nem deixar um like aqui, camarada. Foda, hein? E o povo protegendo o direito de propriedade privada de terra que não produz nada, nenhuma riqueza pra ninguém, né? A não ser proprietário da terra. O Sérgio Machado mandou aqui. Pergunta ao deputado por que o grande agro não se preocupa em endossar um fortalecimento da Petrobras como fornecedora nacional de insumos, fertilizantes, haja vista que a empresa também tem essa expertise. Boa. Ó, Mesmo, hein? Vando Montneck. O que Cuba tem a ver com o debate? Você é deputado no Brasil ou em Cuba? Obrigado. É aqui no Brasil. Yuri Mieras. Se o problema da insegurança alimentar é renda, por que o agro é o que mais tem denúncias de trabalho escravo? Paga salário de fome para a maioria dos trabalhadores rurais, estando entre os salários mais baixos do país. é. Caralho. Vinícius Rezende, será que devemos mesmo aceitar que comida é mercadoria? Não. Não. Quando descobrirem Boa. como taxar o AR, quando descobrirem taxarem o ar, só respira quem tem grana. É Comida verdade. não é mercadoria? Não, é mercadoria no capitalismo. Não deveria ser, né? Não deveria ser. Porque, bicho, na quarta-feira, atenção, Wilker Leão, corra não, viu? Corra não, viu? Na quarta-feira, um dos aspectos que a gente vai debater é que, por exemplo, as pessoas vão comparar índices educacionais do Brasil com outros países, né? Como França, Finlândia, Suécia e tal, desconsiderando que uma das diferenças fundamentais para os índices escolares dessas crianças É alimentação. é a alimentação, pô. Quando o Brizola e o Daci apresentam o projeto CIEPS, uma das características fundamentais era ter um espaço para garantir 3 refeições por dia, sabendo que a maioria das crianças pobres não tinha 3 refeições por dia garantido. Então, assim, não dá... Na real, não só comida, eu acho que qualquer elemento da dignidade humana não deveria ser uma mercadoria. Isso Eu é o acho que básico, né? existem, Isso é o básico. aspectos que são da dignidade humana, então moradia, alimentação, vestuário, saúde, educação, transporte, e tem outros elementos que são elementos da vaidade, são elementos da individualidade. Então, por exemplo, se o Robertinho quiser pintar o cabelo dele de vermelho toda semana, ele pode fazer, pô. A renda que ele tiver, ele pode gastar nisso. E é isso, suave. Aí, uma relação mercantil simples resolve isso. Ele quer platinar o cabelo dele, paciência. Ele vai lá, paga, a galera produz e tal, tudo certo. Agora, Ó, coisas básicas para a dignidade humana, que dizem sobre a sua possibilidade de progredir em todos os sentidos enquanto ser humano, isso não deveria ser mercadoria sob hipótese nenhuma. É por isso, dentre outras coisas, que a gente defende o socialismo, né? Para desmercantilizar a vida. ó. Que fala que isso Vai? é um retrocesso, né? Vixe. Que Não. ia Cara, como alguém consegue desassociar uma visão dessa da de Jesus, né? É esse o ponto, cara. A direita, ela fez um trabalho no Brasil, cara, muito bonito. Porque é muito bom você ver a desconstrução daquilo que Jesus é descrito até na Bíblia. Então, assim, são cristãos que desacreditam da Bíblia, são cristãos que não conhecem o que Jesus pregava e não vê que o que Jesus pregava era a igualdade e a desestatização de um Estado que não visse a vida social, sabe? Então, assim, é muito louco, cara. Chega a ser maluquice. É esse que é o ponto. desincentivar De jeito a nenhum. sociedade de produção, esse tipo de coisa, mas é impressionante. Se isso realmente fosse assim, na verdade seria vai- exatamente o oposto. não, né? na verdade, vai desestimular a gente mesmo. ia Por fi- isso que ela vai ter que ser subsidiada. A gente ia Vai ficar desestimular. em níveis Vai. Como não, altíssimos de produção, Como tudo. não? Vai estimular em que sentido? Você passa por exemplo, se comida não for Cobrado. mercadoria, não for mercadoria, vai ter desestímulo. Não. Se você não puder vender o produto, pô. Não, você pode vender o produto. Mas ela vai ser controlada financeiramente, então. Não, Como que seria essa situação, então? Calma, Robertinho. Veja, há várias formas de você desmercantilizar as coisas. Por exemplo, a partir do momento
que eu faço uma política, por exemplo, de estoques reguladores, que é uma política bem tímida, Sim. eu estabeleci um elemento não mercantil na regulação do preço. Tirei da esfera de oferta e demanda e coloquei uma intervenção direta do Estado. A partir do momento que eu limito a exportação para garantir o abastecimento do mercado interno, só exporta se o abastecimento do mercado interno for garantido, eu dei um outro passo na desmercantilização. A partir do momento que eu garanto necessariamente que, por exemplo, cada agricultor, cada produtor agrícola vai ter na sua região escola boa, infraestrutura, lazer, clínica, saúde, educação, a despeito do seu rendimento e do seu nível de consumo, eu estou desmercantilizando aquela relação. Ferramentas de Só pra gente produção, entender. trator, colhedeira. A gente trabalha, então, nesse controle de uns 4 a 5 itens. Não, Básicos seriam, né? a gente Porque tem... fazer em todos não dá. Não, é porque, veja, às vezes se faz uma caricatura como se o projeto socialista fosse sair estatizando tudo. E não que alguns marxistas não ajudem nessa caricatura, né? Mas aqui a gente está pensando em níveis progressivos de avançar no planejamento, na planificação da economia e desmercantilizar. É claro, Roberto, que a gente tem uma dinâmica de mercado capitalista no Brasil há mais de 100 anos e a gente não vai extinguir o mercado capitalista num piscar de dedos como se fosse o Thanos, obviamente. Mas a gente precisa trabalhar numa lógica de desmercantilização. E aí, veja, não é verdade que as pessoas produzem algo necessariamente por lógica de estímulos do mercado para além do retorno financeiro. Porque se isso fosse verdade, não tinha tanta gente, por exemplo, lutando pela terra. Porque a pessoa que luta hoje para ter terra, por exemplo, um sem terra, ele luta para ter terra para fazer uma produção que não é apoiada. Que não é lucrativa. Eu te dei o dado aqui, você produzir 1 hectare de arroz, você produzir arroz em 1 hectare custa em média por ano 14 mil reais. Você produzir soja custa só 8. Então a soja é mais barata e mais lucrativa. Só que a gente tem milhares de famílias trabalhadoras que se criaram produzindo arroz, que insistem em produzir arroz, que sua cultura, que sua dinâmica familiar está inserida na dinâmica de produzir arroz e não vão deixar de produzir arroz porque produzir soja é mais lucrativo. Então, Caramba, mano, eu me perco assistindo a aula do Jones aqui, velho. Ele é muito bom pra explicar, cara. não é verdade que mesmo no sistema capitalista, o signo de mercado é o guia absoluto de todas as relações sociais. A coisa é um pouco mais complexa do que isso, porque se fosse ninguém no Brasil plantaria mais arroz, todo mundo estaria plantando soja. E não é assim. Então, a gente está falando de um nível de complexidade de relações sociais que a perspectiva é sim desmercantilizando, e isso não significa desestímulo à produção. Inclusive, dentre outras coisas, porque claro que sociedades com níveis menos complexos do que a sociedade que a gente tem hoje, mas em sociedades pré-capitalistas se entendia com facilidade que há funções que as pessoas precisam cumprir e você cumpre aquela função porque você é parte de um todo e você é importante para aquela sociedade. Então, assim, não é porque, por exemplo, eu desmercantilizar E essa visão é que a foda. agricultura deixa de ser importante e valorizada e ter uma função na sociedade. O que a gente quer fazer é tirar do elemento da produção o cabresto da fome, o cabresto da exploração e o cabresto do lucro irracional. Porque, veja, bicho, faz algum sentido um empresário do agronegócio ter uma fazenda maior que Recife, como a família Maggi tem, juntando as terras? Tipo assim, isso não faz sentido, sabe? Faz sentido, o caso do eucalipto, por exemplo. Faz sentido, de verdade, a gente pegar a biodiversidade brasileira. O Brasil tem vários biomas, né? Na mídia burguesa só se fala do bioma amazônico. Mas o Pantanal tá fudido, o Cerrado tá indo com Deus, a Mata Atlântica, os Pampas, a Caatinga e tal. De verdade, assim. Tá tudo se fudendo mesmo. Pegar o bioma brasileiro, sair destruindo pra plantar eucalipto, que consome uma água da desgraça, pra deixar bilionário o dono da Suzano. É isso mesmo. Os caras consomem equivalente à água que dá pra abastecer o Rio de Janeiro e Manaus, porra. Você acha que o agro hoje é o maior vilão do Brasil? É quem mais
manipula os recursos que a gente tem ou não? Porque você falou de umas 5 vezes que são 5 bancos aqui. Não, mas O banco não é o primeiro porque inimigo a combater? É porque não é vilão, né, Robertinho? O problema é a classe dominante, né? Então, mas a dominante não são os bancos? Não, é um bloco no poder. Entrando num debate aqui mais sociológico, tem Mas eu tô perguntando de verdade. um pensador muito importante que é o Nikos Poulantzas, que ele é o grande formulador de um conceito chamado bloco no poder. Bloco no poder é entender que nenhuma classe dominante exerce o poder sozinha, que é sempre um conjunto de classes que exercem um poder, que você tem uma classe ou fração de classe hegemônica. Hoje no Brasil, Ó. o bloco no poder é composto Sabia disso aí não, hein? agronegócio, pelos bancos, pelo grande varejo, pelos monopólios de mídia, etc, etc. E a fração hegemônica é o capital estrangeiro. É quem dirige todo este processo. O agronegócio no Brasil, ele é um problema seríssimo. Dentre outras coisas, o agronegócio é o principal promotor do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O que é que vai fazer? Vai aprofundar a desindustrialização brasileira. Porque, e aí veja como as coisas são curiosas. Aí. O deputado Zé Vita fala, o produtor francês não aguenta Esse é um problema a mesmo. concorrência do agronegócio brasileiro. É verdade. E a indústria brasileira não aguenta a concorrência da indústria alemã. Então, se a gente firma o acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil vai exportar mais carne de vaca para a Europa. Consequentemente, vai importar mais produtos tecnológicos. Quem é que sai ganhando nisso? Sabe? A conta anual de exportação de máquinas e equipamentos agrícolas, Robertinho, é 130 bilhões de reais que a gente não produz máquinas agrícolas. A gente importa principalmente da China, dos Estados Unidos e, se não me falha a memória, da União Europeia. Não sei se é a União Europeia ou se é a Índia, mas é um desses. Então, O Mercosul É foda, hein? válido. não, importantíssimo. Precisa O Mercosul, avançar você mais. concorda. Só essa união, Não, essa não- fusão com a União Europeia que aí deu uma... Robertinho, não existe deu uma- acordo de livre comércio de uma economia mais desindustrializada, com menos complexidade produtiva, com menos produtividade do trabalho, com economia com maior produtividade do trabalho. Necessariamente dando uma metáfora na luta. Quando você vai fazer uma luta, você busca Iguala o peso. de categoria de peso, né? Não faz sentido uma pessoa de 100 quilos lutar com uma pessoa de 50. A pessoa de 50, tendencialmente, ela De vai... 100 quilos com 70, você acha que ainda pode? eu acho que ainda tá desigual, né? A pessoa vai perder, né? Ah, tá. Então, só pra saber. Não, mas eu emagreci, eu tô com 90 agora, você Tá, pode não, saber. beleza, então. E aí é um elemento parecido. Então, assim, acordo de livre comércio, uma economia industrializada com uma economia alemã, que é quem mais vai ganhar, com as economias do Mercosul, a gente vai só aumentar o déficit na balança de pagamentos que a gente tem manufaturados. Ou seja, a gente manda a riqueza para fora para importar mercadorias complexas. Isso não existe. O agronegócio é um dos próprios promotores desse acordo, que vai terminar, desculpa o palavrão, de fuder o Brasil, avançando como nunca na desindustrialização. Então o agro é um problema. Os bancos são um problema. O grande varejo no Brasil é um bando de sujeito, volta e meia aparece no trabalho, caso de trabalho análogo à escravidão, não gera emprego de qualidade e é uma galera que depende fundamentalmente de uma lógica financeira rentista, que é boa parte dos lucros de uma C&A, de uma Riachuelo, de um não sei o quê, não é o lucro tanto vendendo roupa, é o lucro dos juros do cartão de crédito, é o lucro de vender o serviço financeiro, da parcela. do foda. PV. Então os caras têm uma dinâmica quase que de banco. O Ué. lucro maior é na operação financeira do que na venda da roupa. Olha aí pra você ver, cara. Sabe? Então, Pelo amor de Deus. né? pense como um bloco no poder. Bloco. Aí é aí que tá o X do problema brasileiro. E se for analisar dessa forma que você tá falando, cara, chega a ser absurdo, né? A gente tá entregando tudo que a gente vende, tá entregando de graça. Sim. Porque tem que entregar pros caras e depois comprar por 10 vezes mais caro. Você tá dando de graça pros caras, velho. Não, mas aí não. Aí nós não vai estar ajudando nossos amiguinhos americanos, nossos amigos europeus. Nós tem que ajudar os caras, tadinhos. Não tem terra pra produzir soja. Né? Pra engordar porco na China, pra engordar... Não. Vou nem falar isso. É isso.